A paz do Senhor Jesus possa estar sempre no teu coração todos os dias. Que Deus continue abençoando nós. Estamos juntinho aí, com esse canal aí, trazendo a palavra nos vossos corações, que é importante. Esse tempo que sempre é um tempo difícil, mas a Bíblia nos fala que o próprio Jesus falou que a palavra fortalece os nossos corações. Então eu tenho o maior prazer, pode ficar tranquilo com certeza disso. Tem a minha preocupação com todos aí, como tem também com minha vida espiritual, que é mais importante também, para nós conseguir caminhar. Meu agradecimento, e com certeza você que é inscrito nesse canal, que tem o seu sininho aí também, que Deus abençoe, somente o Senhor que pode te abençoar poderosamente. Vou falar um assunto importante sobre tempestade. Na nossa vida existem várias tempestades, que você, às vezes, e a minha pessoa, e nós podemos ver, pensamos que não vão vencer os obstáculos. Tempestade, ele se levanta de várias formas. Existe tempestade que você pensa que não vai vencer os obstáculos. Tempestade, às vezes, em família, no desemprego, em doença, e muitas coisas que podem realmente afetar a sua vida espiritual. Jesus provou isso também aos seus discípulos. Jesus mostrou que a presença dele acalma a tempestade. Nós podemos ver lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 8, versículo 24. Ele diz assim: eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, despertou, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Porque nós podemos ter uma prova tão importante que Jesus estava no barco e ele estava dormindo. Nas suas caminhadas, na sua jornada, no seu ministério, ele ali estava no barco com 12 apóstolos que ele estava, mas ele estava dormindo. Foi exatamente nessa hora que começou a tempestade. O discípulo podia agir naquele momento tão difícil que ele ia perecer, dificuldade grande que ele estava passando ali. Mas ele foi acordar o mestre. A Bíblia nos fala que ele disse: mestre, desperta que nós vamos perecer. Só a atitude que ele tomou nas horas mais difíceis que ele estava passando. Foi um exemplo que Jesus deu. Ele foi mostrando se sem a presença dele todos iam perecer. Mostrando nesse momento na sua vida e no seu coração. Sem a presença de Jesus, ninguém vence o obstáculo. Às vezes pode acontecer que às vezes você está rindo, conversando, falando, mas às vezes está passando por dificuldade e tristeza no seu coração. Mas Jesus, com essa palavra, no versículo 26, ele disse assim, e ele disse-lhe: por que temeis, homem de pequena fé? Chamou os discípulos que estavam ali com medo, temendo. A Bíblia nos fala que ele levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, seguiu uma grande mudança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aí ele fez assim, até eles que estavam com Jesus não sabia realmente que Jesus estava ali, chamou, despertou, mas que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Sabendo que andava com Jesus, estava com Jesus, mas estava passando por tempestade naquele momento. E a mensagem para você nessa hora é: qual é a sua tempestade que você enfrenta? A dificuldade que você está enfrentando, talvez você possa até dizer que não aguenta mais. Mas lembre de uma coisa: Jesus não deixou você desamparado. Ele tem amparado você com sua forte mão. A presença de Jesus faz nós realmente sempre, através da fé e acreditar, o milagre pode ser da última hora, até no último suspiro. Vou morrer, não tem mais jeito, mas Jesus, ele aparece e ele faz milagre. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A palavra de Deus nos fala nesse momento que são esse momento que Deus se apresenta. Você vê lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1 em diante, nós encontramos aquele homem que era paralítico de Cafarnaum. Só um exemplo importante, e entrando no barco, passou para outra margem e chegou-se à cidade. E eis que trouxeram um homem paralítico deitado numa cama.
Você pode ver que o versículo 2, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Essa palavra que Jesus, você pode ver, Jesus viu a fé deles, quer dizer, levaram aquele homem, aquele paralítico, e Jesus vendo a fé deles com tanta confiança que tinha em Jesus naquele momento. Mostrando para você nessa hora, através da mensagem do Senhor Jesus, que Ele quer ver a sua atitude de fé, de confiança. Ele não quer ver você desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. Ele quer ver que você tem que ter coragem. A Bíblia nos fala esse assunto importante, que é o versículo 3, e eis que alguns dos escribas dizendo entre si, ele blasfema, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos, Jesus conhece os pensamentos. Às vezes a pessoa, você recebe uma bênção, ou você diz que vai receber uma vitória da parte de Deus, a pessoa escuta você e depois no coração diz: eu não acredito que essa pessoa vai ser abençoada, mas Jesus conhece o coração. E a Bíblia nos fala que o próprio Jesus, mas Jesus, conhecendo o seu pensamento, disse: por que pensai mal em vossos corações? Porque é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda. Aí são palavras que Jesus mostrou todos ali presentes naquele momento, que aquele homem que estava ali precisando de uma resposta, de uma vitória, o paralítico que estava sem condições, mas a Bíblia nos fala que aquele homem deitado em uma cama, levaram ele à presença de Jesus. Aí a palavra de Deus falando no teu coração nesta hora. Quem sabe que você não está paralítico fisicamente, mas está paralisado espiritual. Que talvez você perca de alguma coisa e agora ficou paralisado. Mas Jesus está dizendo, neste momento para você, nada está perdido. A palavra de Deus lá em Mateus 9 e o versículo 8, ora para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. E levantou-se e foi para a sua casa. E a multidão vendo isso, maravilharam-se, glorificando a Deus, que deram tal poder aos homens. Quer dizer, era muita autoridade que Jesus deu ali, muitos milagres na vida, e todos receberam a bênção da parte do Senhor Jesus. E que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração. Ele acalma a tempestade, ele tira você do sufoco, da situação, do caso impossível, daquilo que não tem mais jeito, que diz quando você estiver quase indo a pico ou desesperado da vida, Jesus se apresenta e diz assim que ele acalma a tempestade. Você está querendo parar, ou talvez materialmente ou espiritual, mas ele está falando assim: levanta-te, perdoados são os teus pecados. E muitos ficou maravilhado ali, porque quem deu tal autoridade aos homens, Jesus quem faz o milagre acontecer. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, e essa oração para Jesus acalmar toda a tempestade que você está enfrentando, pode ser na tua empresa, na tua casa, pode ser no trabalho, onde for que você estiver passando, situação espiritual, e ele vai realmente te ajudar e você vai vencer os obstáculos. Senhor nosso Deus, na tua presença. Meu Deus, tu és o Deus da misericórdia e da bênção, Senhor. Pessoas às vezes paradas, uma tempestade que está enfrentando, às vezes tempestade espiritual, tempestade material, enfrentando, oh Deus, coisa difícil. Mas tu estava no barco ali e acalmaste toda a tempestade. Aquele homem em cima de uma cama foi conduzido ali também. Pessoas não acreditou, mas além de tu curar o homem fisicamente, perdoaste também o pecado daquele homem. E nesse momento eu apresento aquele que está nesta hora, Senhor, talvez passando por esse problema difícil, essa tempestade espiritual, que está agora sem querer até desanimado, sem querer até andar espiritualmente falando, querendo entrar em depressão e com dificuldade, Senhor. Mas tu és o Deus do milagre, o Deus da bênção, nesta casa, nessa família, nesse homem, nessa senhora, nessa jovem, todos aqueles que estão passando por imensa dificuldade. Mas a tua palavra tem poder e autoridade de sarar todo mal, todo espiritual,
como material em teu nome, para sempre. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração todos os dias e com certeza Jesus irá acalmar a tempestade. Amém.